Boa noite, pessoal. É com muita satisfação, né, que a Superg hoje traz esse evento para a universidade, um evento tão importante, né, nesse mês que celebra as mulheres e diante de tantas questões que a gente tem vivido, né, sobretudo no Rio de Janeiro, nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente sabe o desafio. A Superg, né, que é a Superintendência de Equidade Étnico-Racial e de Gênero, esse espaço criado por esta reitoria, né, por essa reitora, né, a nossa segunda reitora mulher, para pensar sobre essas questões de gênero e raça. Então, muito nos alegra quando também a gente pode promover esses encontros, essas formações. E, de antemão, quero muito agradecer a equipe da palestrante, porque foi importante, né, de Janira, que certamente fez toda uma interlocução com Rose, com Dani, que não está aqui agora, que faz parte da equipe da Superg, para a gente poder fazer esse evento hoje. Mas quero com muita alegria anunciar, né, essa palestra da Marta Rocha, que é a nossa atual secretária municipal de assistência social, né, tem toda uma trajetória importante para o Estado do Rio, como delegada, como deputada afastada, mas que a gente entende que está nessa luta, né, pela questão de gênero. Então, a palestra dela é sobre a violência de gênero, né, sobre as questões que a gente tem vivido. E aí é muito importante, que bom que vocês estão aqui, que bom que tem homens, que bom que a gente está gravando, porque eu acho que a gente vai poder reproduzir muito esse debate na universidade, que é tão importante, tão necessário. Muito obrigada, por favor, Marta. Não sei se você quer ficar em pé. Bom, boa noite a todas e todos. Eu quero muito agradecer aqui à professora Patrícia, dessa nova superintendência tão importante que discute a questão de gênero, mas também a questão racial. E quero começar essa conversa fazendo referência a duas mulheres que têm uma história construída aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A primeira delas, que não está conosco, mas estará presente eternamente, que é a professora Nilceia Freire. Ela foi reitora dessa universidade e foi, no comando dela na universidade, a primeira universidade brasileira a ter implantado a questão das cotas raciais. Isso não foi à toa, e isso foi fruto de sensibilidade, de um trabalho diferenciado feito pela então reitora Nilceia Freire. Mas a contribuição dela para a cidadania e para a democracia viria também mais adiante, quando, enquanto ministra das Mulheres, né, foi ela que apresentou ao Congresso Nacional o projeto de lei de iniciativa popular, conhecido como Lei Maria da Penha, que fez uma transformação do entendimento de como enfrentar a violência contra a mulher. E a outra referência eu quero fazer da professora Gulnar. Eu, enquanto deputada estadual, eu estou no meu 3º mandato, eu construí a minha vida profissional no serviço público, sou delegada de polícia, passei 31 anos na Polícia Civil e na Assembleia Legislativa tive a oportunidade de presidir a Comissão de Saúde. E conheci a professora Gulnar exatamente quando era uma voz da ciência, da pesquisa, da medicina na questão da Covid-19. Então, ela foi uma referência para que a gente buscasse quais os caminhos para enfrentar a pandemia da Covid-19. Então, acho muito bom a gente começar essa conversa reverenciando essas duas figuras femininas comprometidas com o desenvolvimento, com o enfrentamento da violência e com a construção de um mundo mais justo e solidário. Eu já passei de 60, sou cria da Penha, fruto da escola pública, e construí, como eu já disse aqui, a minha vida na Polícia Civil. Como todas as mulheres da minha geração, eu comecei como professora primária, fazendo a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, abri o jornal e vi um concurso público para o cargo de escrivão de polícia. Um concurso de nível de ensino médio naquele ano, naquela ocasião, nível 2º grau.
E, naquele momento, quando eu chego à Polícia Civil, era 1983, março de 1983, portanto, lá vão 43 anos. E o Brasil passava por um processo de redemocratização, a gente fazia algumas discussões, mas havia uma discussão que estava sendo feita pela sociedade civil, que era de um crime que não aparecia nas estatísticas policiais, que não acontecia no espaço público, mas que afetava diretamente uma boa parte da sociedade. Eu estou falando aqui da violência contra a mulher. Eu não estou falando aqui de uma mulher que levou um empurrão, teve sua carteira subtraída, quando ela saía do banco, quando foi receber o seu salário. Eu estou falando aqui de uma mulher que tem uma relação contínua, de permanência, de afeto, algumas vezes também de dependência econômica. Então, eu estou falando aqui de uma mulher que é vítima de um ato de violência dentro de casa. Então, aquela frase que diz lar, doce lar, ela é uma frase mentirosa na vida de muitas mulheres. Por outro lado, a violência contra a mulher, ela tende a um padrão cultural. Se nós fôssemos fazer um exercício aqui, a gente poderia se lembrar das frases que dizemos sem sentir. Eu não sei porque estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Deus fez o homem, o diabo não sabia o que fazer, fez quem? Prendam suas cabritas, porque meus bodes estão soltos. Então, hoje, ao longo desse tempo, desses 43 anos, né, a gente percebe que a violência contra a mulher é um fenômeno democrático, ela atinge as escolarizadas, não escolarizadas, as jovens, as idosas, as economicamente ativas ou aquelas que dependem economicamente, né? Qualquer que seja a sua orientação sexual ou qualquer que seja a sua identidade religiosa. E a gente vai perceber, e a gente vai começar a mostrar isso aqui para vocês, que efetivamente nós caminhamos e produzimos muita legislação penal, mas é assustador como aumentou o número de registros de ocorrência e aumentou a intensidade da violência praticada contra as mulheres. É disso que a gente vai falar hoje aqui. Pode passar. Aí só colocar, né, exatamente como eu já coloquei aqui, que somente o Rio de Janeiro, né, ele registrou 154.193 registros de ocorrência contra mulheres, né? Ou seja, em que as mulheres foram vítimas de violência. A gente pode dizer, sem medo de errar, que 10 minutos atrás ou 10 minutos à frente, provavelmente em alguma das 150 delegacias do Estado do Rio de Janeiro, haverá uma mulher fazendo um registro de violência contra a mulher. Isso quer dizer que, em média, 421 mulheres são agredidas por dia no Estado do Rio de Janeiro. Pode passar. A outra questão é a gente entender que existe um instituto de pesquisa na estrutura do governo do Estado chamado Instituto de Segurança Pública, e esse instituto produz todos os anos, desde 2003, uma pesquisa conhecida como Dossiê Mulher. E o Dossiê Mulher, mostrado, né, agora, que foi exibido em 25, com os dados de 2024, então, em 26, nós vamos avaliar os dados de 2025, a gente vai ver, né, que 154.193 mulheres foram vítimas e fizeram o registro de ocorrência nas delegacias. Ou seja, isso é o que a gente vê, isso é o que chega na delegacia. Há um entendimento que uma mulher provavelmente só irá numa delegacia de polícia depois da quarta vez que ela tiver sido agredida. Por outro lado, a gente pode dizer que com esse número, né, 421 por dia, então 18 mulheres a cada hora no Estado do Rio de Janeiro são vítimas de violência. Pode passar. A gente tem, na previsão da Lei Maria da Penha, 5 tipos de violência. Violência física, entre tapas e beijos, e a gente não vai cantar um tapinha não dói, tá? A violência sexual é a relação sexual mediante violência ou grave ameaça.
atenção aqui, o casamento não autoriza o ato sexual mediante violência. Chegou em casa, quer fazer canguru perneta, como disse uma mulher para mim, e ela não quis e teve o seu braço torcido e o ato sexual mediante violência, isso não é lesão corporal, isso é estupro. Então, o casamento não autoriza a relação sexual mediante violência ou grave ameaça. Violência patrimonial. As famílias precisam do trabalho e da autonomia financeira da mulher. A mulher é dona, por exemplo, de um salão de beleza e ele se aborrece, vai no salão de beleza e destrói toda o seu salão de beleza. Ou seja, aquilo que ela construiu com o seu patrimônio. A violência moral, sua isso, sua aquilo, outro. Boa parte de outros crimes, ela é xingada e agredida. Ela é ameaçada e xingada. Então, a violência moral, ela também faz parte da prática de outros crimes. E a mais frequente, que é a violência psicológica, que é a violência que não deixa marca, mas que marca no corpo, com uma lesão corporal, que deixa o hematoma, a equimose, mas ela deixa marca na alma e na autoestima das mulheres. Ela começa com a inibição do homem, da mulher, ter a sua vida, a autonomia da sua vida. Ela começa a ser alijada da convivência dos amigos, alijada da convivência familiar, ela começa a ser questionada, impedida de usar um determinado tipo de roupa, ou ela termina ameaçada de morte quando deseja, por exemplo, estabelecer um término da relação conjugal. Pode passar. Aí, violência física e psicológica, eu já fiz aqui a descrição, pode passar. A violência sexual, também já coloquei. E a violência institucional e cibernética. Se a vida é difícil para a mulher no mundo real, não é menos difícil no mundo virtual. A intensidade, a agressividade que sofrem as mulheres no mundo real, também sofrem no mundo virtual. Um crime é muito comum. O momento em que uma mulher, numa relação com um homem, se permite a uma foto ou se permite a um vídeo. E não temos que questionar se devia ou não devia fazer aquele vídeo ou aquela foto. É importante entender que naquele momento havia uma relação de afeto e uma relação de confiança. Encerrado a relação afetiva por desejo da mulher e contrariado pelo homem, primeira coisa que o homem faz é divulgar aquela foto ou aquele vídeo. E se ele é casado, ele apresenta aquela foto ou aquele vídeo na vara de família para mostrar, por exemplo, que a mulher não está apta a ter a guarda dos seus filhos. Isso se chama crime de revanche, que nada mais é do que a pornografia virtual. Eu uso um elemento que naquele momento que foi feito em razão de um grau de confiança para ameaçar, importunar, humilhar, constranger uma mulher. Então, se é difícil, se tem a violência no mundo real, também tem a violência no mundo virtual. Pode passar. Volta só um minutinho, por favor. Ali na violência institucional, quando a gente vai, por exemplo, discutir assédio moral no mundo do trabalho, a gente vai ver, pode parecer absurdo, mas isso está registrado nos tribunais. A gente vai ver, por exemplo, a mulher que levanta para ir ao banheiro e alguém diz, você hoje está naqueles dias? Então, existe também a questão da violência institucional. Pode passar. Aqui, o feminicídio, e acho que esse é um ponto de reflexão e de preocupação, né? Porque se a gente passar aqui do último mês pelo Brasil, a gente vai ver a policial militar que foi morta e que no primeiro momento a notícia que chegou à delegacia de polícia
que teria sido uma tentativa com êxito de suicídio. A gente vai ver, por exemplo, uma mulher exatamente. Mas quando chegou na Polícia Civil, foi pedido vários exames e a cada dia que passa tem sido comprovado que foi um homicídio, porque além do disparo de arma de fogo, o corpo deixou vestígios, né, de asfixia, do uso das mãos para produção de lesões. Sim, muito bem colocado. A violência contra a mulher perpassa. Sim. Perfeito, não? Muito bem colocado. Só para a gente pensar aqui, no feminicídio, retomando aqui, além desse caso, a gente teve um caso que chama muita atenção. Uma mulher estava em sede da Delegacia de Polícia de Nilópolis, Baixada Fluminense, quando o autor da agressão física soube que ela estava fazendo o registro, foi em casa e disparou e matou o filho dessa mulher. Então, a gente vê cada vez mais a intensidade dessa violência, né? Então, ali colocando, 79% desses casos foram cometidos por companheiros, ex-companheiros, e mais de 40% foram cometidos dentro de casa. Então, muitas vezes, na presença dos filhos dessa mulher. Pode passar. Aí, só para a gente ver o perfil das vítimas, né? 56% tinha entre 30 e 59 anos, então estamos falando de mulheres jovens, num momento pleno das suas vidas, né? Em que essas mulheres perderam sua vida em razão da violência contra a mulher. 66% eram mães, 46% deixaram filhos menores. Então, muitas vezes a gente vai ter a mãe morta e o pai preso, né? 18% foram mortas na frente dos seus filhos. Porque o cenário desse crime é o lar que há muito tempo deixou de ser o lar docilar. E 56% já havia, esse é um dado muito importante, 56% já havia sofrido algum tipo de violência, mas não chegou a denunciar essa violência. Então, por quê? Porque as mulheres acreditam que é passageiro. E as mulheres, muitas vezes, elas procuram resolver essa situação de uma outra maneira, no âmbito familiar. E a família, essa célula máter da sociedade, ela diz, ele te bate, mas é um homem caseiro, ele te bate, mas não falta nada para os teus filhos, ele é um bom pai, porque ruim com ele, pior sem ele. Pode passar. Aí, quem são os agressores? 45% são os companheiros e ex-companheiros, né? 79% dos feminicídios já foi dito que são companheiros e ex-companheiros. 59% tinham antecedentes criminais. Aí a gente se pergunta assim, mas Marta, como uma vez uma senhora me perguntou, Marta, aquele caso ele já tinha registro de violência contra outras mulheres. Mas as mulheres amam demais. As mulheres acreditam que na sua relação vai ser diferente, que na sua relação o seu amor que você tem por ele vai torná-lo uma pessoa melhor, e a verdade é que nem sempre isso é a realidade, né? 22% faziam uso de drogas ou álcool e 7,3% é o crescimento de agressores idosos em violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher alcança a pessoa idosa. A gente assistiu, há menos de um mês atrás, uma mulher de mais de 70 anos, vítima de um estupro,
dentro de um ônibus quando essa mulher voltava do seu trabalho. Em tempo, não em tempo normal, mas jamais passaria pela nossa imaginação que uma mulher de 72 a 73 anos, já não sei, voltando do trabalho, entra no ônibus que está vazio e, em razão disso, tem autorização para ser violentada. Então, essa questão da violência contra a pessoa idosa e do agressor idoso também está começando a repercutir. Pode passar. Aí, dentro desse contexto, né, 71% dos casos do estado do Rio de Janeiro aconteceu na região metropolitana. Isso quer dizer que no interior não tem? Não, não é isso. Mas isso também é um reflexo de que na região metropolitana a gente tem mais equipamentos disponíveis para essas mulheres. Conselho de Direitos da Mulher, centros de referência, os próprios CRAs, os Centros de Referência da Assistência Social, que atendem. Então, isso acaba refletindo, né, numa maior informação para essa mulher. Informação é poder. Essa mulher passa a se ver como sujeito de direito, se sentindo empoderada e vai buscar o registro de ocorrência. Pode passar. 49% aconteceu dentro de casa. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, ainda examinando os dados do estado do Rio de Janeiro, 22 mil mulheres sofreram ao mesmo tempo a violência psicológica e a violência moral. Eu tenho uma amiga que é diretora de uma escola na Baixada Fluminense, e ela me pediu para conversar com a garotada para falar sobre bullying. Quando eu terminei de conversar com eles sobre bullying, uma jovem de 16 anos me procurou na saída da escola e disse assim: posso tirar uma foto? Minha mãe te segue no Instagram. Aliás, me sigam, Del de Delegada, Del Marta Rocha. E aí ela me conta a seguinte história. Ontem, meu namorado chegou em casa para a gente sair, eu me arrumei, mas ele não gostou da minha maquiagem. Pegou sua mão, passou pelo meu rosto e tirou a maquiagem. Eu não me importei, porque ele fez isso porque ele tem ciúmes, e se ele tem ciúme, ele me ama. E aí eu digo, não, isso é posse, isso é domínio. Então, a violência psicológica, ela começa assim. O próximo passo é essa jovem ou essa mulher ser xingada, né, desqualificada moralmente, porque eu aprendi em delegacia que a bonita é sempre a vizinha, né? Ela ia ficar encarada se ele não fizesse a caridade de casar com ela. Esse é o relato do dia a dia das delegacias, tá? Então, a gente vê muito essa conjugação da violência moral com a violência psicológica. Pode passar. Aí, um dado importante, a Lei Maria da Penha, além de permitir a autuação em flagrante, ela tem um dado muito importante, que é a medida protetiva. Dentre elas, a medida de afastamento do lar. Quando fica caracterizado que a permanência do homem no imóvel pode acarretar a integridade física ou a perda da vida daquela mulher. Mas, Marta, a gente mora na casa da mãe dele. Marta, a gente construiu nossa casa no terreno da avó. Marta, ele que paga o aluguel. E daí? A posse não pode ser mais importante que a integridade física e a vida de alguém, que é o bem tutelado na Constituição Federal de maior importância. Então, o não cumprimento, o juiz determinou que ele saia de casa, aí ele sai de casa, volta uma semana depois porque achou que estava bom. Isso pode acarretar a possibilidade de você fazer um registro de ocorrência e discutir aí, tá, a possibilidade de uma determinação de prisão preventiva. Então, fui agredida pelo meu marido, fui à delegacia, fiz o registro de ocorrência, pedi a medida protetiva, a autoridade policial mostrou que não era o primeiro fato, que eu já tinha sido atendida num posto de saúde, não fiz o registro, mas fui ao médico, juntei o BAN, o juiz, a juíza decretou a medida protetiva de afastamento do lar. Ele ficou uma semana, voltou, disse que não vai sair de casa, silenciosamente vou à delegacia, faço um registro de descumprimento de medida judicial. Mando para o juiz, decretação da prisão preventiva. Tá bom? Pode passar. Aí, né,
o impacto das crianças órfãos, né? E aí eu queria convidar, se alguém passar em frente a uma carceragem, né, vai ver que nas carceragens masculinas tem uma fila imensa de mulheres esperando para fazer a visita ao seu familiar. A mesma coisa acontece se um homem está hospitalizado, até com problemas de saúde mental. Se a gente visitar a carceragem feminina, a gente não vai ver isso, quando muito vai ver a família da mulher. Então, não é apenas a perda da vida de uma pessoa, mas é o dano, isso vai interferir na sociedade, qual é o impacto dessas crianças órfãs, né, das mães vítimas de feminicídio. Então, a gente vai poder ter trauma, vulnerabilidade, abandono escolar, a gente vai poder ter risco de violência. Então, essas crianças também precisam desse acolhimento. Pode passar. Aí, a violência sexual, muita atenção, 59%, 50,9% tinham até 11 anos. Então, a violência contra a criança é uma realidade. Eu vejo mães que dizem assim, eu não me preocupo com meus filhos, porque eles estão na frente do computador, não gostam de ir para a rua. Mas o assédio às crianças, é por isso que a Polícia Federal, nós fizemos um belo evento, professora Patrícia, aqui, com o Conselho Tutelar, a Assistência Social e a Polícia Federal do Disque 100, né, que é uma campanha feita por essas 3 entidades que trata da questão do enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. Então, vamos ter muita atenção aí à redução da idade da vitimização das crianças. Pode passar. Aí, né, os danos, esse é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 21 milhões de mulheres sofreram violência nos últimos 12 anos, esses dados foram liberados na semana passada, 37% das brasileiras foram vítimas ou de agressão física, ou psicológica, ou sexual. 91% das agressões ocorreram na presença de terceiros. Então, a gente tem que começar, enquanto sociedade, a não aceitar isso e a intervir nessas situações. 3.903 mulheres foram assassinadas em 2023, a média de 10 por dia, e 68% dos homicídios, dos feminicídios foram praticados contra mulheres negras. E aí eu quero fazer um recorte aqui, tá? Primeiro, para dizer que os dados estatísticos mostram que diminuiu o número de mortes de mulheres brancas e aumentou o número de mortes de mulheres negras. Então, não é possível discutir gênero sem fazer o recorte da raça e da etnia. Eu fui presidente da CPI do feminicídio, da CPI da violência contra a mulher e da CPI da intolerância religiosa. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a religião que mais tem atos de intolerância e preconceito é a religião de matriz africana, onde a mulher é protagonista. Então, a intolerância religiosa também é uma forma de violência de gênero. Então, a gente tem que, da mesma forma que a gente estuda na medicina um programa de saúde integral para a mulher negra, né, na mesma forma que a gente sabe, pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, que primeiro é o salário do homem branco e, por último, é o salário da mulher negra, que no Brasil tem empresas que nunca tiveram uma mulher negra num cargo de gerência ou de direção, a gente também tem que estudar esse fenômeno, né, que torna as mulheres negras mais vulneráveis comparando com as mulheres brancas. Pode falar. Oi? Não, o que eu quis dizer, talvez eu possa ter sido infeliz no argumento, é dizer o seguinte, que ela atinge toda
e qualquer espectro da sociedade. Eu não estou falando quem é mais vítima, eu estou falando aqui que o fato de eu ser branca não me isenta, o fato de eu ser uma policial não me isenta. Eu já tive um caso de uma policial que trabalhou comigo, o exemplo que ela deu é pertinente. O fato de eu ser uma pessoa economicamente estável não me isenta, foi nesse sentido que eu quis dizer. E acho, sim, que a gente tem que ter uma atenção para essa questão da raça e da etnia, quando a gente pensar na questão, em qualquer tema, né? Seja da violência, ou da saúde, ou do trabalho, ou da educação, a gente tem sempre que fazer esse corte aí racial. Pode passar. A perspectiva, né, é que as mulheres negras sofram violência com maior intensidade. As mulheres indígenas e quilombolas enfrentam muita vulnerabilidade, até pelo acesso a esses serviços, né? A gente entende que elas se tornam vulneráveis. A questão das mulheres da orientação sexual, ainda nós não temos dados específicos no mundo da pesquisa, e aí eu queria citar aqui 2 experiências que a gente viveu. Primeiro, como chefe da Polícia Civil, que a gente permitiu que as delegacias de mulheres atendessem os travestis e as mulheres trans, porque eu tenho alma de mulher. Se eu tenho alma de mulher, eu tenho que ser atendida por um corpo policial qualificado e especializado. A segunda coisa é que, quando a gente estudou a CPI do feminicídio, a gente quis dar esse recorte da questão da orientação sexual. E aí, e o Brasil é um país violento para a população LGBT, que ia mais. A gente teve relatos de pessoas que disseram o seguinte: se aquela era uma mulher trans, no momento uma mulher homossexual, no momento do sepultamento, ela era vestida como mulher, embora a personalidade dela, o sentimento dela já não fosse mais esse. Então, a gente vê que até naquele momento o preconceito ainda se faz presente, tá? E a necessidade de políticas diferenciadas para cada grupo, e, voltando a falar aqui, a gente pensar sempre e fazer esse olhar, né, intersetorial, a raça, o gênero e a classe social. Pode passar. Aqui, na secretaria, a gente tem, dentro do Estado e dentro do município do Rio de Janeiro, e em 38 municípios, dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, então a gente vai ver que ainda temos poucos serviços disponíveis para as mulheres, mas hoje a gente tem uma Secretaria da Mulher, a gente tem o Instituto de Segurança Pública, que faz a pesquisa Dossiê Mulher, a gente tem as delegacias de mulheres, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, tanto no município, na Guarda, como também na Polícia Militar, que acompanha as mulheres que foi concedida a medida protetiva, tá? E nos órgãos municipais a gente tem aí também, né, as salas de atendimento, a gente tem os centros de atendimento especializados, e também, dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente tem o CRAS, que também acaba sendo receptor desse tipo de demanda. Pode passar. Aí, só para a gente falar um pouco, né, a gente trabalha, a gente tem um braço da assistência que quer trabalhar vínculos familiares, então essa questão da violência acaba surgindo num atendimento, né? A gente tem ali a questão também da população mais vulnerável, então, num atendimento que a gente possa estar tratando, por exemplo, de uma pessoa que chega para fazer um cadastro para buscar Bolsa Família ou BPC Loas, né? E se essa mulher se sentir confiante no seu atendimento, ela pode, como acontece, contar a história da vizinha, para dizer que o marido da vizinha é um bom homem, só fica nervoso quando bebe, está passando um momento difícil na sua vida no trabalho,
e a gente não precisa ser polícia para entender que essa mulher não está contando a história da vizinha e está contando a sua própria história. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é encaminhar essa mulher à defensoria, encaminhar a um centro de referência da própria Secretaria da Mulher, encaminhar a uma delegacia de polícia. Então, é essa rede de proteção que a gente faz. Pode passar. Aqui, gente, é o último que foi divulgado essa semana do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse é um dado nacional. Então, aqui, ao contrário do dossiê Mulher, que a última edição é a pesquisa de 24, aqui a pesquisa é de 2025. Então, 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio, houve um crescimento de 4,7% comparando para 2024, houve um aumento de 14% comparando com 2021, tá? Uma taxa de 1,43 mortes por 100 mil habitantes, 13.703 vítimas desde a promulgação da Lei do Feminicídio, tá? Que foi em 2015. As maiores taxas estão nos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso, e o maior crescimento no quadriênio 2021-2025 em Amapá, São Paulo e Rondônia. Pode passar. Aqui, 13,1% das vítimas de feminicídio tinham medida de proteção, medida protetiva de urgência, e aí pode ser o afastamento, por isso que é importante comunicar, porque se comunica, tem a decretação da prisão preventiva, mas pode ter sido, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, que apareceu recentemente nos jornais. Elisa Samúdio fez, a delegada que atendeu o fato, fez uma representação de uma medida protetiva de não aproximação da testemunha ou vítima, porque ela não morava com o Bruno, né? E a autoridade judiciária que apreciou, melhor dizendo, não decretou porque disse que ela era apenas uma ficante. Talvez se aquela medida fosse determinada, com certeza, talvez o resultado dessa história pudesse ser outro, tá? Aí a taxa de feminicídio por parte municipal, né? Então, 1,7 em municípios de até 100 mil habitantes, 1,2 de 100 a 500 mil e 1,1 acima de 500 mil habitantes. 50% dos feminicídios, aí ele está dando uma data de 24, em 2024, ocorreu em cidades com até 100 mil habitantes. Então, não é a violência da cidade grande que atinge as mulheres, né? Nós estamos falando aqui de municípios pequenos. Então, a gente está falando aqui que essa violência está presente também em municípios menores, né? 19% dos feminicídios se concentram em cidades de até 20 mil habitantes. Se a gente pensar que a cidade do Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes, a gente vai imaginar qual a cidade com 20 mil habitantes, né? Quando eu era chefe de polícia, Piraí tinha 25 mil habitantes. Então, estou falando de uma cidade pequena, mas vamos imaginar aqui, né, por exemplo, que a Rocinha, com certeza, tem mais de 20 mil habitantes. Então, não quer dizer que a cidade é grande porque é violenta porque é grande, não. A gente está vendo que a violência também acontece nesse sentido. E estes municípios concentram 41% da população. Pode passar. Aqui, nas cidades pequenas, né, 50% dos homicídios aconteceram ali em cidades de 100 mil habitantes, apenas 5% dessas cidades têm delegacia de mulher e apenas 3% tem casa-abrigo, que é quando a gente entende que a mulher não pode permanecer em casa, que a medida do afastamento do lar, por si só, não é suficiente.
o Estado do Rio de Janeiro tem 2 abrigos para acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade em violência. Fale. Sim. Na época da ministra Nilceia Freire, ela fez uma pesquisa como ministra, perguntando às mulheres brasileiras o que elas mais desejavam. E as mulheres disseram que o que elas queriam era iluminação em transporte público no trajeto de casa para a escola. Por isso que tudo que a mulher coloca, se propõe a fazer, ela tem um resultado mais imediato e mais duradouro, porque as mulheres têm sempre um processo coletivo, as mulheres têm sempre um olhar coletivo, né? Então, essas mulheres que foram ouvidas, elas não falaram apenas como mulheres, elas falaram, sobretudo, como mães, tá? E aí também das cidades médias e ali das cidades acima de 500 mil habitantes. Então, quando a gente vê, quanto maior é a cidade, né, mais oportunidade de equipamentos ela pode ter. E lembrando o que ela falou ali, a importância da política pública está na rubrica orçamentária. Se eu quero fortalecer uma política pública, eu tenho que investir financeiramente nessa política. Pode passar. Aí a questão do perfil desse feminicídio, né? Então já colocamos ali 62% de negras. Atenção, que aqui ela está trabalhando um dado de 2021 para 2024, eu vou disponibilizar, tá? Depois só pedir para a professora Patrícia que ela passa para vocês. A violência começa na juventude, mas perpetua na terceira idade, né? Então, boa parte, 29%, são de mulheres entre 18 e 29 anos, né? Maior parte dos casos acontece em casa. O instrumento utilizado pode ser arma branca, né? Por isso que quando a gente fala com as mulheres para falar sobre violência, a gente diz, sai da cozinha, porque na cozinha tem a faca, tem o martelo, tem a tampa da panela de pressão, tá? 25% com arma de fogo. E ali, o caso que aconteceu no ano passado, da moça, que até agora, no domingo, teve um ato, lembrando o caso que aconteceu com ela ali no entorno do Engenhão, em que ela foi morta, né, e levou tiros no seu rosto. E ali, 59% das mortes é praticada pelo parceiro íntimo. Pode passar. E aí, só rapidamente, gente, mostrar o seguinte. Nós tivemos, e eu não vou aqui fazer um detalhamento dessas leis, mas só para a gente entender que nós tivemos muita alteração legislativa. Ou seja, a gente aperfeiçoou a lei. A participação das mulheres no legislativo, né, ajudou a fazer um aperfeiçoamento. Então, a gente tem o aumento da pena para o feminicídio, a gente tem a pena de violência psicológica com o uso da tecnologia, que é aquele zap ameaçador, é aquele recadinho que a gente deixa, né, que se deixa, pode passar. A gente tem permitindo, essa até é uma lei estadual de minha autoria, o uso de tornozeleira eletrônica para quem está em cumprimento de medida protetiva. A gente tem a garantia da prioridade nesse âmbito da medicina. Não é um tapinha, não dói. O relato que a gente tem e assiste nas delegacias, por exemplo, é uma mulher que teve
a inicial do nome do seu marido tatuado no seu rosto com guimba de cigarro. Então, a gente hoje já tem uma legislação que fala sobre a reparação cirúrgica e uma ação regressiva contra o homem para pagar essa operação. Pode passar. Tá? Aqui, algumas outras leis, né? A questão de torna obrigatória a coleta do DNA dos acusados, isso é dos condenados. Isso é importante, porque hoje a gente sabe, sobretudo nos casos de violência sexual, o Estado do Rio de Janeiro, na Polícia Civil, tem um banco de DNA, pode passar, né? A questão ali da Lei Maria da Penha, que é o monitoramento eletrônico do agressor, ali também o aumento da pena de violência, perdão, da pena para os crimes de violência psicológica, quando se usa a inteligência artificial, né? A gente está vendo muito de uma forma, assim, pueril nas mídias, né? Aí você tem lá o seu bonequinho, como é que a gente chama isso, gente, que eu me esqueci? Quando você tem um avatar igual a você, e você pode também forjada até uma imagem que não é sua, e numa imagem que possa vir a te denegrir. Pode passar. Aqui também a gente está falando de reduz o prazo de prescrição. Então, a gente tem que não é levar aquele tempo imenso, né, e ir arrastando o processo, é para garantir a imediata punição. A reconstrução dentária, que é nesse exemplo aqui que eu dei, da violência física, pode passar. Ali que é esse? Prevê a criação de um número maior de juizados de violência contra a mulher, que apura os casos de violência contra a mulher, garante aí, no caso de violência sexual, o atendimento imediato na área da saúde. As mulheres chegam na delegacia, se é difícil para relatar a violência física, é mais difícil relatar a violência sexual, e as mulheres não se preocupam com a gravidez por um único motivo, porque a maternidade para as mulheres é um ato de amor, e um ato de violência não faz com que aquela mulher se sinta como consequência à maternidade, mas elas temem profundamente as doenças sexualmente transmissíveis. E toda mulher que chega à delegacia para fazer um registro de ocorrência de violência sexual, de estupro, ela também é encaminhada para a área da saúde, para a questão da profilaxia, da pílula do dia seguinte, se ela assim o desejar, e a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Pode passar. Agora aqui a importunação sexual, né, o exemplo mais comum aí dos ônibus, a gente teve um período no ano passado de casos recorrentes, né, pode passar. A lei do stalking, né, que é a perseguição, pode passar. Aí a questão da violência política, nós temos aqui um caso, né, vamos lembrar aqui da questão da Marielle Franco, que teve o resultado recentemente. Uma vereadora da cidade de Niterói foi vítima de um ato de violência política. Então, isso tudo já está sendo aí, já está sendo analisado. Pode passar. Aqui a gente tem a questão da prioridade no atendimento, ali a questão da igualdade salarial para homens e mulheres, né? Lembrando que as mulheres trabalham 11 horas a mais que os homens por semana no exercício das atividades domésticas, pode passar, mesmo ela tendo emprego, mesmo ela trabalhando igual a ele, né? Pode passar aí tudo, pode botar. E aí, hoje, o que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional? A regulamentação da inteligência artificial, né? Lembrando aí, prevenção e punição para os abusos digitais contra as mulheres, que eu já dei o exemplo aqui, né? E a garantia de um orçamento para que garanta aí a permanência e a eficiência das políticas públicas implantadas. Pode passar, e eu acho que a gente... aqui é só a gente dizer, né, que é importante a gente trabalhar o cumprimento das medidas protetivas, é importante a gente olhar os dados de uma forma que a gente veja também a questão racial, a questão da orientação sexual, né?
e expandir políticas públicas de prevenção em escolas e comunidades. Pode passar. E aí, para terminar, gente, eu quero aproveitar essa frase. Pensar na questão da prevenção. E aí, me despedindo aqui da fala e abrindo se alguém tiver alguma pergunta, fazer um comentário sobre um fato que foi objeto de grande debate nacional a partir de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Uma menina de 12 anos deixou de ir à escola. A professora identifica que essa menina não está indo à escola. A orientadora escolar, né, a direção da escola, entende que pode estar diante de um caso de êxodo escolar, né? Deixei de comparecer à escola. Então, a equipe da escola vai até a casa da menina para saber o que aconteceu com aquela menina de 12 anos. Quando chegou lá, essa equipe teve a notícia que ela parou de frequentar a escola por um único motivo. Ela está casada com um homem de 35 anos. E a gente tem uma legislação penal e processual que diz o seguinte: diante dos casos de violência sexual, não há o que discutir se sabia, se não sabia, se conhecia, se não conhecia. Ou seja, há um critério objetivo quando a vítima é menor de 14 anos. Então, aos olhos da lei, isso não poderia ser um casamento. Aos olhos da lei, isso era um caso de estupro de vulnerável. Acionado o Conselho Tutelar, encaminhado para a Defensoria Pública, feito o registro de ocorrência, instaurado o inquérito policial, ajuizada a ação penal, denunciado, na hora do julgamento, houve um recurso ao Tribunal Superior. E aí, com exceção de uma desembargadora, todos entenderam que não seria o caso de estupro, porque aquela menina, na verdade, vivia uma relação afetiva e estável com o seu agressor. Essa questão é tão objetiva que, na investigação policial, além do homem ter sido indiciado pelo estupro, a mãe da menina também foi, né, como partícipe daquele estupro. Ela não praticou o estupro, mas ela contribuiu para que aquilo fosse feito. É disso que eu quero falar. Primeiro, o papel da prevenção. E aí a escola agiu bom demais, né? Foi ali, exerceu o seu papel, né? A escola é o primeiro contato. Uma criança que passa por uma situação de violência, o primeiro sintoma é o baixo rendimento escolar, e a educação, o magistério, é a profissão mais feminina que existe. Então, ter esse olhar, essa sensibilidade, esse é o primeiro ponto, o ponto da prevenção. E o segundo ponto é o seguinte: nós temos o controle social. Nós temos o dever de nos manifestar. Esse caso não foi esquecido por um único motivo, porque o Brasil como um todo se manifestou contra aquela decisão judicial. E por ter se manifestado contra aquela decisão judicial, e aí o MP faz um recurso ali, e naquele momento o mesmo grupo que disse que estava tudo bem, na semana seguinte, disse que não era bem assim, né? E não aceitou o grau do recurso. Então, gente, aumentou o número da violência quantitativamente? Claro que sim. É só olhar os registros, né? Aumentou? Aumentou. Por que aumentou? Aumentou porque o mundo está difícil, o mundo está esquisito, né? Há um padrão cultural que aceita e tolera a violência contra a mulher, né? E aí vamos olhar um pouquinho para a gente, né? Tem gente que cuida da filha de um jeito e cuida do filho de outro jeito, né? Então, as mulheres têm que aprender a dizer para os seus filhos, como está circulando aí
esse anúncio que eu não quero saber de um filho meu batendo em mulher, tá? Por outro lado, há também esse aumento do número de registro, que cada vez que a gente leva informação é poder, essa mulher se sente sujeito de direito e vai fazer o registro de ocorrência. Mas tenho absoluta certeza, existem fatos que não foram objeto de registro de ocorrência. Então, a gente tem que trabalhar, nós, mulheres e homens, né? E esse não é um papel apenas das mulheres. As mulheres têm, como eu já coloquei aqui, um processo coletivo de construção da sociedade, mas nós temos que dizer não à violência. Um homem tem que dizer para outro homem que não aceita violência contra a mulher. Uma mãe não pode criar de uma forma diferente o seu filho e a sua filha. E nesse papel, né, de construção da sociedade, que a gente seja capaz de construir um mundo justo, solidário, sem violência. Obrigada, obrigada, obrigada. Pois não. Eu vou pedir só para fazer as duas perguntas e eu responder as duas, tá? Você pode vir aqui? É melhor. Que aí eu já faço tudo. Querida, se você quiser vir aqui, usa meu microfone aqui. Não, boa noite. A nível mulher, eu falo no geral, a nível federal. Tudo que a senhora mostrou a respeito, acredito, tá, que está sendo feito, mas eu vejo, não da parte da senhora, mas sim como as câmeras federal, estadual, municipal, a maioria são machistas e são homens. Não temos nem oportunidade de abrir a boca sequer quando você vai numa câmara, porque os próprios policiais jogam spray de pimenta quando você quer se pronunciar. O que poderia ser feito para mudar isso a nível mulher? Porque somos silenciadas em tudo quanto é parte. Tá? Não temos vozes, a verdade é essa, não temos vozes. Estou falando como a classe feminina. Você vê que, como você falou, eu respeito até a parte da periferia, eu creio que seja até a parte maior a nível de violência, porque a violência está cultural. Tá? Aí você vai numa delegacia, quando é um homem te atendendo, ele desfaz de você. Você vai numa Câmara Municipal, até quando você é uma professora, você é espancada por um policial. Então, a nível de medida protetiva, que não funciona, porque a mulher hoje ela vai lá fazer a denúncia, quando ela chega, aquele homem ainda está em casa, ou então a polícia nem foi lá. Isso aconteceu agora, semana passada, um fisiculturista bateu na mulher, espancou ela, todo mundo sabe que ele tem corpo 1000 vezes maior do que ela, e está livre. É a minha pergunta. Boa tarde, doutora, obrigada. Eu não sou do direito, eu sou uma professora da educação básica. E, assim como as questões raciais, né, a gente sofre o preconceito, parece que está na mão da gente, né, da pessoa negra, resolver problema de racismo. O retrato da plateia hoje também, né, nos mostra quem é que tem que se movimentar para resolver a questão do feminicídio, né? É uma plateia feminina. E aí eu queria perguntar para a senhora, doutora, sobre esses dados, se a gente tem acesso, como população geral, às estatísticas, se tem plataforma, como é para a gente poder falar com convicção, né? com o discurso de autoridade da pesquisa. Deixa eu responder as duas, que aí vocês fazem as outras duas e a gente encerra. Bom, vamos começar aqui pela pesquisa. Hoje a gente tem disponível vários organismos que tratam esse tema, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma importante organização não governamental, a CEPIA. Com certeza a própria UERJ
vai produzir. A UERJ tem, né, uma pós-graduação na área da psicologia que estuda a violência contra a mulher. A gente tem um mestrado, uma pós-graduação na Escola da Magistratura, também falando sobre violência contra a mulher. A gente tem o Instituto de Segurança Pública, que significa ISP, que você pode botar lá, ISP, que você vai ter acesso a essa pesquisa. Você tem a Procuradoria da Mulher no Congresso Nacional. Se você botar lá, Congresso Nacional, Procuradoria da Mulher, tem vários temas de pesquisa. Então, existem muitos sites. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um grande aprendizado. Então, existem várias instituições que trabalham essa questão da pesquisa e que, com isso, você vai ter disponibilidade para esses dados todos. Esses dados que eu trouxe aqui, eu vou deixar com a professora Patrícia e pode ficar a livre domínio de todo mundo. Não é fácil ser mulher, né? Mas nós somos 52% da população. A Assembleia Legislativa tem 70 deputados e tem 14 deputadas, né? Então, na verdade, eu também acho que não basta ser mulher para receber o voto de ninguém. Mas o que eu quero dizer é que as mulheres fazem esta construção de um processo legislativo e de um processo coletivo. Na época da pandemia, a Organização Mundial da Saúde fez uma divulgação de 2 países que tiveram um ótimo desempenho no enfrentamento da Covid-19. E esses países eram comandados por mulheres, porque as mulheres são claras, as mulheres são afetivas, as mulheres têm inteligência emocional, as mulheres têm capacidade de diálogo, né? Então, eu acho que essas características ajudam a construção de políticas públicas, construir um mundo onde o bem-estar social é mais importante do que o bem-estar individual. Por outro lado, todos os excessos e todos os equívocos devem ser comunicados. Se uma mulher foi mal atendida numa delegacia, e pode ocorrer, e não estou eu aqui dizendo que não ocorre, a gente tem uma ouvidoria, que você pode fazer essa comunicação e é garantido o anonimato. Você pode utilizar a ferramenta do 180, você pode utilizar a ferramenta do Disque Denúncia, 2253-1177. Então, eu acho que a gente usar dessas ferramentas para poder fazer as correções que, sem dúvida nenhuma, são necessárias. Tá? Cadê a menina? Vem. Aqui. Você pediu para fazer pergunta? Boa noite. Eu gostaria de saber, você falou sobre casas de... não casa de segurança, mas casa onde uma mulher pode ir, casas-abrigos, tem 2 no Rio de Janeiro. E eu acho um pouco absurdo o fato de que a gente tem uma cidade tão grande, só com 2 casas, para as mulheres ficarem protegidas. Mas a minha questão é, se uma mulher ela é agredida em casa e ela tem que procurar um abrigo, porque estar na casa das suas amigas pode acabar colocando perigo naquelas amigas, da mãe, dos familiares, como seria o jeito para ela conseguir esse abrigo, ir para essa casa e achar uma proteção? Boa noite, obrigada. Professora Rose, daqui da casa, faço parte também da equipe da superintendência. Secretária, obrigada pela sua fala. E eu, como uma mulher negra, preta, não posso fugir à pergunta. A senhora tocou de que era necessário também no campo dos estudos da violência de políticas públicas, a gente chama aqui de racializar o debate. A senhora falou que é necessário olhar para as questões de raça e etnia. Eu queria ouvi-la mais sobre isso, se há iniciativas, quais iniciativas, e quais os caminhos que a gente pode também racializar o debate da violência de gênero. Bom, primeiro sobre o abrigo, sobre a casa-abrigo, nenhuma mulher, primeiro os endereços são sigilosos e assim deve ser, tá? Nenhuma mulher vai primeiro saber onde é, ou vai bater na porta, alguém vai abrir a porta, ela vai entrar. Porque isso faz parte de uma cadeia de procedimentos que levam a mulher até essa situação. É comum que uma mulher chegue à delegacia, tá, e ela não tenha para onde ir.
Às vezes ela não tem momentaneamente para onde ir, ou às vezes ela não tem mesmo para onde ir. A família dela é de outro estado, ela veio transferida com o marido, é vítima de violência. Então, há um plantão judicial que fica no Tribunal de Justiça, as delegacias acionam esse plantão, e aí uma equipe do Tribunal de Justiça vem à delegacia, busca essa mulher, acompanhada de uma assistente social, e encaminha essa mulher para uma casa-abrigo. Quando ela chega na casa-abrigo, ela tem um atendimento multidisciplinar. Ela é atendida não só na questão do processo propriamente dito. O primeiro encaminhamento é para a área da saúde. A gente percebe, né, que a mulher falta ao trabalho para levar o seu filho ao médico, mas não falta ao trabalho para fazer uma mamografia ou um exame de Papa Nicolau, né? Então, ela é encaminhada ao serviço médico, ela é também encaminhada toda a sua parte de documentação, porque muitas vezes os homens destroem certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão dos filhos. Então, essa mulher é acompanhada até que ela esteja em condição de sair daquele abrigo e retornar para outro lugar. Tá? E aqui, professora, eu acho que é a gente ter esse compromisso o tempo inteiro. Eu acho que a gente observa os dados, mas a gente não estuda os dados, né? Então, eu acho que é estudar concretamente os casos, é fazer estudos de caso, né? Então, assim, por exemplo, você pegar um registro de ocorrência, não é um dado numérico, tá? Não é um dado numérico, mas é, por exemplo, pegar um registro de ocorrência em que a gente vislumbre ali uma violência sofrida por aquela mulher, que não foi no primeiro momento, os danos causados por essa violência, o afastamento da escola, né? A fragilidade o dano psicológico causado a essa mulher, né? E aí a gente estudar aquele caso e dali a gente ter novas perspectivas, né? Então, por exemplo, quando eu dou o exemplo aqui da questão que uma mulher chega num abrigo, que, entre outras coisas, ela tem um atendimento na área da saúde, é pensar na anemia falciforme. Não sei se eu estou sendo clara, tá? É pensar exatamente então, assim, não é apenas um exame ginecológico, um exame geral de saúde, mas é olhar a questão racial impactando na área da saúde, né? Então, eu acho que é a gente discutir todos essas situações, e eu acho assim, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Então, em cada momento que a gente está da nossa fala. Então, por exemplo, quando eu fiz a CPI da intolerância religiosa, e eu identifiquei que a maior parte dos casos era praticado contra a religião de matriz africana, na hora de escolher quais os representantes que iam falar, quando eu cheguei na religião de matriz africana, eu falei, eu quero uma mulher negra, uma mãe de santo, naquele momento era também uma mulher negra, para que a gente possa fazer. Não sei se eu estou sendo clara, talvez eu não esteja conseguindo responder a tua pergunta, mas eu quero dizer o seguinte, é a gente tornar aquilo, tirar esse dado de um dado estatístico e tornar esse dado um dado real. Então, talvez, a gente trazer uma mulher vítima de violência para falar. A gente tem tantas datas ainda, né? A gente tem, em novembro, a gente vai ter a questão da violência contra as mulheres também, a gente vai ter os 21 dias, né, que pelos homens. Então, quem sabe, trazer uma mulher negra vítima de violência e ela falar como foi aquele ato de violência, o que impactou ela no seu mundo, como é que ficou a escola, como é que ficou sua casa, como é que ficou sua saúde. É a gente, por exemplo, trazer... existem muitas organizações que, às vezes, não são nem regulamentadas no mundo da lei,
mas que fazem um trabalho preventivo e de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Então, por exemplo, trazer uma organização dessa para ela contar, né, lá no território, como é que isso acontece? Na hora que a mulher é agredida, como é que isso acontece? Para onde eu vou? Eu faço registro? Eu não faço registro? Eu falo com A? Eu falo com B? Então, eu acho que concretizar essas hipóteses é, para mim, a melhor forma de discutir também esse olhar. E qual foi o termo que eu vou incorporar? Racializar o debate. Acho que esse é para mim, essa é uma hipótese a ser seguida. Tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada. Me sigam, por favor, nas mídias, na rede social, Del de Delegada, Marta Rocha. Um beijo no coração e muito obrigada, professora Patrícia, todo mundo aqui, obrigada mais uma vez. Olha, primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito. Acho que para a gente, enquanto uma universidade, né, que tem aí olhado para essas questões, não só a partir da superintendência, mas a partir de uma política, que hoje a gente tem uma política de combate aos assédios, discriminações, racismo e injúria racial. Então, para a gente é muito importante, aqui tem o pessoal da PR5, e eu acho que para a gente é muito importante olhar para esses dados, né, porque a gente não está fora da sociedade e a gente sabe que muitas dessas mulheres podem, inclusive, estar aqui dentro, né, sofrendo. Então, a gente tem também construído esse olhar com muito cuidado. Eu acho que hoje elucida muito o debate, né, o debate das violências. Que bom que a gente está gravando, porque a gente vai poder publicizar cada vez mais. Que bom quem está aqui, que veio para participar, para aprender junto, para pensar a respeito. Acho que tem muitos dados ali para a gente olhar com muito afinco, né? Acho que Rose traz a dimensão racial, que também é a nossa preocupação na Superg. A gente está o tempo todo racializando os dados, os debates, então não tem como fugir, né, que essa violência ela também atinge muito mais esse corpo feminino preto, e que também é um corpo feminino preto que a gente quer ver aqui dentro, né, porque é importante ver esse corpo feminino preto ocupando esse espaço, ocupando os espaços, ocupando essa universidade como um todo. Então, muito obrigada, Marta, muito mesmo. Acho que a gente sai daqui feliz, né, com missão cumprida, mas mais do que missão cumprida, com um dever mesmo de fazer uma reflexão e continuar o debate de diferentes formas. A gente pode disponibilizar a partir da Superg, né, o material. Quem quiser, eu mando e-mail, a gente vai pensar aí os caminhos, mas certamente a Superg se coloca disponível a disponibilizar, e mesmo da gente continuar o debate, que eu acho que é isso que você fala, né? Acho que a gente vai ter muitas datas aí pela frente no ano, e certamente vamos ter outros eventos tão potentes, tão importantes quanto esse. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto, gente. Uma foto coletiva. Vem para cá todo mundo para a gente fazer uma foto. Ou faz assim para a virada para lá.